Imagine ser elevado aos céus em um instante, deixando para trás o caos e o sofrimento da terra, em um evento que mudará a eternidade. Isso é o arrebatamento, a esperança suprema do crente cristão. O tema do arrebatamento está intimamente ligado à esperança do crente e ao cumprimento da escatologia na doutrina cristã. Todo salvo em Cristo anseia ser levado ao céu, escapando assim de todo o sofrimento terreno. Nesse momento sublime, os vivos serão arrebatados, enquanto os que já partiram ressuscitarão e se transformarão, encontrando o Senhor nos ares, conforme descrito em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 56. Trata-se de uma promessa deixada pelo próprio Senhor Jesus em João, capítulo 14, versículo 3. A palavra arrebatamento origina-se do grego harpazo, traduzida para o latim na Vulgata como rapturo, de onde deriva o termo português. Na Bíblia Sagrada, vemos seu emprego em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4, onde o apóstolo Paulo é arrebatado ao paraíso. Em Atos, capítulo 8, versículo 39, com Filipe sendo levado pelo Espírito. E em Atos, capítulo 1, versículo 11, onde o próprio Jesus é elevado aos céus. Arrebatar implica arrancar, levar ou tirar com força ou violência, evocando rapidez e urgência, semelhante à ação de um ladrão que surge velozmente e subtrai seu alvo com veemência. Essa alegoria é usada por Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, e por Pedro em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, ao descrever a segunda vinda de Jesus. O apóstolo Paulo detalha como isso ocorrerá em sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Ao estudar escatologia, confrontamo-nos com o fator tempo, que desperta expectativas humanas. Não diferimos dos apóstolos que, em Mateus, capítulo 24, versículo 3, questionaram Jesus sobre quando tudo ocorreria. Assim, surge a indagação: quando será o arrebatamento? A palavra de Deus não especifica uma data para a segunda vinda de Jesus. Ao contrário, em Mateus, capítulo 24, versículo 36, afirma que ninguém sabe, exceto Deus. Apesar disso, há sinais nas Escrituras que alertam sobre esses eventos, como em Mateus, capítulo 24, versículos 3 a 31. Agora, examinaremos as principais correntes: pré-tribulacionismo, midi-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. No conceito pré-tribulacionista, o arrebatamento da igreja precede a grande tribulação. Jesus virá, arrebatará a igreja para o encontro nos ares, onde ocorrerá o tribunal de Cristo, e o Filho apresentará sua noiva, preparando as bodas do Cordeiro na casa do Pai. Enquanto a igreja desfruta do gozo celestial, a terra cumprirá a 70ª semana de Daniel. Ao final, a igreja descerá com o Senhor para sua segunda vinda, marcando a aparição de Jesus, o Armagedon, o fim da grande tribulação, a inauguração do milênio e o juízo final. Segundo essa visão, a igreja não passará pela grande tribulação, sendo guardada conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A grande tribulação é o grande e terrível dia do Senhor, o dia da ira, como em Joel capítulo 2, versículo 2, Sofonias capítulo 1, versículos 14 a 17 e Malaquias capítulo 4, versículo 5.
Assim, as promessas à igreja justificada pelo sangue de Jesus a salvam dessa ira, conforme Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Isso não implica ausência de tribulações, pois Jesus alertou em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo teríamos aflições. É essencial distinguir tribulações cotidianas da grande tribulação, descrita em Daniel capítulo 12, versículo 1, como um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E em Mateus capítulo 24, versículo 21, como grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A igreja já enfrentou perseguições, mas nada se compara àquela 70ª semana de Daniel. A doutrina da iminência da volta de Cristo reforça isso. Jesus pode vir a qualquer momento, sem eventos prévios necessários. Como Pentecoste observa, a igreja deve viver à luz dessa vinda iminente, aguardando o Senhor, não sinais, conforme João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Atos, capítulo 1, versículo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 e 1 e 52. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Colossenses, capítulo 3, versículo 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Tiago, capítulo 5, versículo 8, e 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Passagens como 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, Tito, capítulo 2, versículo 13, e Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, enfatizam aguardar Cristo, não presságios. Muitos erram ao pensar que Jesus virá apenas após a evangelização total, mas Mateus capítulo 24, versículo 14 afirma: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Distinga arrebatamento do fim. Após ainda haverá pregação, como pelas duas testemunhas por 1260 dias, ou 3 anos e meio, em Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Isso urge nossa responsabilidade de proclamar a palavra com compaixão, resgatando os destinados ao fogo, conforme Judas, versículos 22 a 23. Os pré-tribulacionistas interpretam profecias literalmente, baseados no dispensacionalismo, vendo Israel e igreja como distintos. A grande tribulação visa trabalhar com Israel na dispensação da ira, não com a igreja da graça. Suas características principais incluem interpretação literal, arrebatamento antes da tribulação, como em 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Grande tribulação como última semana de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, durando 7 anos, semanas de Daniel para Israel, não igreja, influência dispensacional, com Deus disciplinando Israel para aceitar o Messias, conforme Ezequiel capítulo 20, versículo 37, Deuteronômio capítulo 4, versículo 30. Pacto com o Anticristo em Isaías capítulo 28, versículo 15, João capítulo 5, versículo 43, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 4. Tribulação como ira sobre gentios rejeitadores. Distinção entre tribulação e grande tribulação como catástrofes globais em 7 anos. Segunda vinda visível encerrando a tribulação. No conceito pós-tribulacionista, a igreja enfrenta a grande tribulação, suportando aflições pela graça do Senhor. A segunda vinda ocorre ao final, em um único momento. Há pouca distinção entre eventos para a igreja e Israel, unindo arrebatamento e vinda simultaneamente, sem fases como nos pré-tribulacionistas. Não diferenciam sofrimentos presentes da vindoura tribulação.
A igreja permanece na terra até a segunda vinda, sendo arrebatada às nuvens e retornando imediatamente. Características: interpretação alegórica. Igreja passa pela tribulação, mas não ira de Deus. Ira sobre gentios, igreja em tribulações, negação do dispensacionalismo, vendo tribulação como angústia de Jacó para Israel, mas aplicável à igreja, sem distinção Israel-igreja, profecias de Israel cumpríveis na igreja, negação do propósito disciplinar para judeus, focando o julgamento do pecado, negação de cumprimento futuro das semanas de Daniel, vendo-as históricas, sem distinção, tribulação, grande tribulação, interpretando Romanos, capítulo 8, versículo 18, e 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, como tribulação, segunda vinda, encerrando a tribulação. O conceito midi-tribulacionista é intermediário. A igreja sofre a primeira metade da tribulação, sendo arrebatada na metade da 70ª semana de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Não distinguem tribulações presentes da grande. A igreja passa a primeira metade, poupada da ira na segunda, quando a tribulação propriamente dita ocorre nos últimos 3 anos e meio, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 2 e capítulo 12, versículo 6. Usam a ressurreição das duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11, versículos 3 e 11 como ilustração. A igreja permanece na primeira parte, arrebatada às nuvens e retornando. Características: igreja passa a primeira parte, 42 meses, 1260 dias, tempos, tempo e metade de um tempo. Sem ira. Anticristo revelado antes, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. Última trombeta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52, ligada à 7ª de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Argumentos em Apocalipse, capítulo 14, versículos 14 a 16. Cronologia. Pacto inicia semana, revelação satânica na segunda metade inicia. Tribulação real, arrebatamento antes, segunda vinda encerrando tribulação. Essas posições, pré, início, pós, final e midi, meio, relacionam a vinda de Cristo à tribulação, à última semana de Daniel. A visão pré-tribulacionista ajusta-se melhor à interpretação bíblica ortodoxa, alinhada à declaração de fé das Assembleias de Deus. Cremos que a segunda vinda ocorre em 2 fases: arrebatamento antes da tribulação, conforme 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, e vinda em glória após visível, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 7, retornando com santos em 1 aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. O que você pensa sobre o arrebatamento e essas visões escatológicas? Comente abaixo, curta e se inscreva no canal para mais análises profundas sobre as promessas bíblicas que inspiram nossa fé eterna.